Olá, boa noite. Começando o nosso Câmara Debate. O tema do programa de hoje, vamos falar de bullying nas escolas e vamos falar principalmente do nosso município de Balneário Camboriú, a situação dos nossos alunos, o papel dos nossos professores e o comportamento dos pais com relação a situações como essa. O programa Câmara Debate começa agora. No programa de hoje, para falar sobre o tema, eu recebo o vereador Jocely Nazari, do PPS, recebo a psicóloga Adriana Matos Weber Lemos e também a diretora de ensino fundamental do município de Balneário Camboriú, Tatiane Martins, do Rosário. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos para tratar de um tema tão polêmico e tão discutido ultimamente. Acompanhamos nos últimos dias situações extremas que envolve bullying, que sofreram. O exemplo do caso de Suzano foi os jovens que viviam bullying nas escolas e resolveram se vingar disso. E outras situações que vêm acontecendo, tivemos no Rio de Janeiro, parece que isso vem se agravando. Vamos falar sobre esse tema, mas antes, boa noite de vocês. Vou começar aqui do meu lado com o vereador. Boa noite, vereador, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Lacerda. Fico muito feliz em poder participar dessa roda de conversa aqui, principalmente com nossos profissionais da área de educação, aqui com a Tati e aí com a Adriana, que está aqui hoje, aqui, que temos muito assunto para debater aqui. Com certeza. Tatiane, obrigado, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos e concordo contigo, Jocely, realmente é um assunto que deve ser sim debatido e que sempre aconteceu e foram resolvidos. O problema é quando não se dá a devida importância e não se resolve o problema. Com certeza. Adriana, boa noite, obrigado por estar aqui conosco. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu vou ter que começar por você, né, para que você explicasse dentro desse conceito, primeiro, para a gente traçar um paralelo do que era antigamente o comportamento dentro das escolas, quando acontecia esse tipo de atos entre alunos, e por que isso, com o passar do tempo, passar dos anos, vamos colocar 20, 30 anos para a gente estender um pouco esse espaço, por que isso transformou em um problema grave e hoje chamamos de bullying? E o que significa o bullying? Ok, então vamos lá. Esse termo bullying, ele surgiu, né, da palavra do inglês bully, que quer dizer valentão. Né? Quem originalmente trouxe esse termo à tona foi na Noruega, né? E aí caracteriza por situações maldosas, atitudes maldosas de alguém, né? Essas atitudes podem ser verbais, podem ser físicas ou podem ser agressivas, inclusive na internet. Então, essas ações agressivas de teor de maldade para outro, numa situação repetitivamente, né? E normalmente onde seja ele esse aluno ou seja ele um membro da família, e nós já vou explicar que esse bullying pode estar em várias instituições da sociedade. Essas intenções maldosas, repetidas, onde o outro se sente subjugado ou ofendido ou humilhado, que está causando sofrimento, aí é o que a gente vai dizer que ocorre o bullying. Né? Vamos pensar que, vou falar pela minha realidade, estou há 15 anos na educação de Balneário Camboriú. Sim. Dentro desses 15 anos, há pelo menos uns 11, a gente trabalha o tema. Que até então, antes, né, no meu início de carreira, esse termo ainda não era muito ouvido. Exatamente. Existiam os atritos entre as crianças, entre os jovens, que, por sinal, faz parte do processo, porque o jovem, a criança, o adolescente, ele está em época de formação de caráter. Ele está construindo a personalidade. Com isso, ele ainda está precisando de autoafirmação, ele precisa se sentir, às vezes, o empoderado diante do coleguinha. Então, isso meio que naturalmente ocorre, essa disputa, essa implicância, esse apelido, essa provocaçãozinha com o colega. A diferença é quando com essa provocação, este apelido, esta cutucada foi esporádica, foi do colega, assim, falou qualquer coisa e passou. E é diferentemente daquele que
repete para machucar, para magoar e para causar dano ao outro. Então, né, sempre existiu essa coisa do bullying, eu acredito, mas passou a ficar mais evidente quando não só o aluno, né, a vítima, quanto os familiares começaram a perceber que isso estava causando dano. Então, vamos supor que na nossa época de escola já existia, mas talvez não com tanta gravidade, com tanta relevância, não havia o advento da internet. É isso que eu não consigo entender e gostaria de que a gente tentasse explicar aqui, vocês. Essa diferença. O que mudou no comportamento de pessoas no passado, nós, por exemplo, o que mudou da nossa época para a época atual? Tem que ter um gatilho nesse meio que transformou tudo isso. É isso que não está claro, porque se isso existia, como a senhora acabou de falar, esse comportamento, por que ele se agravou e tomou a dimensão que tomou, a ponto de termos leis tanto no federal como em estado e municípios? Qual é o gatilho dessa mudança comportamental? Eu vou lhe responder tanto pela minha experiência pessoal e minha experiência de carreira, não tanto pela literatura, né? A gente vê que há 40 a 50 anos atrás, as famílias eram estruturadas de outra forma. Então, de maneira geral, nós tínhamos as nossas mães dentro de casa. E essas mães, né, que estavam acompanhando e olhando os deveres, tinham mais tempo, né, para este filho, e automaticamente, meu filho, você é lindo, todo aquele trabalho de autoestima estava ocorrendo mais efetivamente em função de maior tempo que existia essa mãe e essa avó. Não, tenho que cuidar porque o telespectador pode pensar, não, mas eu tenho filhos atualmente, eu tomo conta, eu dou amor para meu filho. Ok, mas é sabido que hoje a grande maioria tem menos tempo com a sua família porque precisa trabalhar e precisa do sustento. E até também, né, Adriana, nós temos casos assim, ó, que as famílias hoje, as mães, os pais, eles precisam trabalhar. E muitas, na maioria das vezes, não encontram seus filhos. Né? Ou saem cedo do trabalho, o filho vai para a escola, chegam à noite, o filho já está dormindo. Então não tem esse afeto, esse carinho, acaba querendo compensar com outras questões, com outros objetos, com outros presentes, aí onde que às vezes acaba se dispersando um pouco essa vida familiar, esse sentar junto com o filho, como que foi o dia hoje, meu filho na escola, vamos conversar. Então, quem sabe esse diálogo, esse afeto, essa aproximação familiar, eu acredito que seja um pouco distante. Vamos então daqui a pouquinho voltar nesse tema, porque nós achamos o gatilho, né? E aí vamos ter que aprofundar nisso. Vereador, lei resolve essa situação, o papel da política dentro desse contexto? Bom, nós temos que entender assim, ó, até vendo aqui nossos profissionais falando, é evidente que o parlamentar, tudo que está em lei tem que se seguir, mas a gente sabe que aqui foi explanado. A questão do bullying ele não ocorre só dentro de uma escola. Exato. Ele acontece até com pessoas adultas, em outros meios também, e nas próprias casas e famílias. Então é uma situação que vem, ela até é desconfortável. Mas, se tratando aqui hoje, que é o tema, que a gente está falando aqui sobre nossos alunos da nossa rede municipal, que hoje tem quase mais de 15 mil alunos que hoje frequentam, nós temos que lembrar que o município é responsável. Se acontecer um caso de bullying dentro das nossas escolas, o município tem sua responsabilidade. Não é por um aluno A e um aluno B que eles acabaram lá se confrontando, mas a escola sim tem a responsabilidade. É evidente que o município vai o quê? Através do legislativo, através aqui da Câmara, e nós, como no papel de vereador e os outros colegas vereadores, temos o papel de criarmos aqui algumas legislações para que dê o empoderamento disso. Tanto é que o município de Balneário Camboriú também criou uma lei para que desenvolvesse políticas públicas justamente para que seja discutido nos próprios fóruns que são realizados pela Secretaria de Educação e que isso venha a ser aplicado dentro de uma sala de aula. Por quê? Eu vim criado numa família onde quando meu pai e minha mãe falassem com a gente escutava. A gente não podia nem pensar em retrucar.
escutava, esperava ele terminar de falar para a gente dar a resposta. Então, primeiramente, você tem que ter educação dentro da sua casa. Eu tenho certos professores aqui até que pode ser que discordem de mim, mas a educação quem dá é o pai e a mãe. A escola é o complemento. Vai complementar para o futuro. E aí até esses dias uma professora chegou para mim e falou, não, mas a escola é fundamental. Eu falei, lógico que é fundamental, mas o principal é o pai e a mãe. E aqui a professora Tatiane falou uma coisa muito bem clara. Pelo momento, pela sociedade, muitas vezes a família não consegue conviver com seus filhos. Eu tenho que deixar de manhã na creche meu filho e pegar a final do dia. Ou às vezes tem até uma questão de separação do casal, então você não tem aquele convívio. Tem todas essas questões da sociedade para resolver. Mas meu papel como vereador, a gente está aqui hoje, o vereador é a extensão da comunidade. Primeiro tem que entender o que é o papel do vereador. O vereador não é só criar as leis, é também fiscalizar. E fiscalizar se lá naquela unidade escolar tem um professor adequado para dar aula para nossos alunos, se aquela estrutura das nossas escolas está adequada para que o professor possa também empregar todo o seu trabalho, seu conhecimento para passar para os alunos. E isso, claro, se isso tudo funcionar, vai diminuir. Eu faço uma menção aqui sobre uma situação que me ocorreu há uns anos atrás, eu lembrei agora, uma mãe me procurou, que o aluno tinha a orelha maior e que para me ajudar numa cirurgia de estética reparadora, justamente porque o filho dela não estava indo mais à aula, porque os alunos estavam chamando ele de orelhudo. Isso até foi uma questão comovente, e o próprio Ministério da Saúde tem uns programas, justamente quando tem isso, que é diagnosticado, que tem sim, para que possa fazer essa cirurgia reparadora, porque realmente é um caso assim que a gente tem que... Cada caso é um caso, é que nem disse a psicóloga aqui, Adriana. É uma agressão, ela pode ser tanto verbal quanto física, diversos setores. Pode concluir. Indo ali no campo, por exemplo, na unidade escolar, quando isso acontece, porque lá existe o professor, mas também existe uma equipe de especialistas, e no caso seria o orientador educacional. É essa pergunta que eu ia fazer, então tu complementa, para a gente fechar esse bloco, de que forma os professores estão sendo preparados para atuar em situações como essa no nosso município, já que você é diretora do ensino fundamental. Então, a gente trabalha assim no acolhimento, né? Tem que ter aquele acolhimento. E quando isso de fato acontece, ele tem que estar devido à importância, ele tem que ser debatido e ele tem que ser solucionado. Por exemplo, aconteceu uma situação dentro da unidade e a criança avisa o professor ou o orientador, eles conseguem atender e resolver. Mas o problema maior é quando a criança não fala, ela não tem essa liberdade de se expressar, tanto com o professor e quanto orientador. Aí vem o papel importante da família. Aí ele falou em casa que a família oriente o filho, mas quando acontecer isso, procure sua professora, procure alguém da escola e fale. E a própria família também estar em contato com a escola para estar resolvendo, porque é nesses pequenos acontecimentos, nessas ações, que nós conseguimos resolver esse problema. Ele não vai tomando uma proporção maior. Sim, mas eu pergunto se os professores estão sendo trabalhados, treinados para observar esse tipo de comportamento diferenciado dos alunos. Exato, nós temos ações, tem projetos Ética e Cidadania, nós estamos com formação continuada com os professores, nós tivemos uma palestra com Guilherme Shelby da proteção da infância, da proteção do próprio professor, então estamos tendo esses estudos, né? E tudo isso está agregando para o profissional. Ok. Nós vamos ao primeiro intervalo e vamos continuar no próximo bloco falando sobre esse tema, que é o bullying nas escolas. Estamos falando especialmente do nosso município de Balneário Camboriú, claro que tem uma abrangência nacional, mas vamos tratar primeiramente do que está acontecendo aqui no município. O Câmara Debate volta já. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória.
Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Nem isso. Alô? Muito menos isso. Oi, tudo bem? Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Imagine um lugar de contrastes, com praias badaladas e praias agrestes. Arquitetura moderna e história preservada. A natureza ao lado de uma cidade agitada. Turismo de negócios, esportes náuticos, compras, gastronomia, qualidade de vida, diversão noite e dia. Eu amo esse lugar. Eu amo o BC, Balneário Camboriú. Para visitar ou para morar, o seu melhor lugar. Estamos de volta com o nosso Câmara Debate, segunda parte, o tema do programa de hoje, bullying nas escolas. E antes de continuar, nós recebemos a partir de agora, desse bloco, a secretária de Educação do município de Balneário Camboriú, a Rosângela Persegona Borba, que está aqui para falar também sobre o tema. Primeiro, obrigado por estar aqui com a gente. A partir do segundo bloco, secretária, muito obrigado, seja bem-vinda mais uma vez. É uma satisfação estar aqui, conversar sobre a educação e principalmente conversar sobre esse momento que a educação do nosso país, né, está passando aí, em decorrência de vários episódios que estivemos aí presenciando aí ao longo dos últimos dias. Sim, e com relação ao que vem acontecendo no país, de que forma vocês estão trabalhando para que isso não ocorra no nosso município? Como é que a educação, os professores, a secretaria de modo geral, os professores e as pessoas que acompanham os jovens, até porque não podemos escalonar a idade, porque esse tipo de comportamento não tem idade. Dentro da nossa área de discussão aqui, que seria a escola, como é que isso vem sendo trabalhado para que não haja... O jovem ele é muito influenciável. De repente viu lá, resolve fazer aqui. Como é que está sendo trabalhado isso, secretário? Então, exatamente, é bem dentro desse olhar, é muito mais uma questão preventiva mesmo, porque isso é uma realidade. Por vezes você vê a situação acontecendo em outro local, então a gente já precisa estar cientes e preparados e principalmente prevenir algumas ações para que isso não ocorra no município. Mas hoje a gente tem levado fortemente uma discussão já em colegiado e com gestores e pedimos que os gestores façam essa reflexão, inclusive com os professores, que é uma reflexão muito simples. Antigamente, e aqui eu não venho com saudosismo, mas eu venho com fatos reais. Antigamente a escola se preocupava muito com aquele aluno que era o bagunceiro, que era o que aprontava, que era o zoneiro. A gente já sabia que aquele aluno aprontava, então a escola se preocupava com aquele aluno. Hoje, a realidade mostra outro cenário. A realidade hoje, a gente precisa se preocupar justamente com aquele aluno que é quietinho, aquele aluno que é introvertido, aquele aluno que pouco se expõe, né? Porque é esse aluno que a gente não sabe o que ele está pensando. Aquele outro que desabafa, briga, não sei o quê, você sabe, ele é previsível. O quietinho já não mais. Então a gente pediu para todos os gestores conversarem e refletirem com seus professores esta ação na sala de aula. Observar aquele aluno que está, ou que era ativo e ficou reprimido, ou aquele que já está quieto, reservado o tempo todo. Então precisa sim da aproximação, se possível, da psicóloga, se não do orientador educacional e do próprio professor, porque o professor ainda é a figura de autoridade para muitas crianças, para muitos adolescentes, né? Ainda é um ídolo, ainda é um respeito, ainda é um exemplo. Então, aproveitar esse professor para conversar individualmente com esse aluno, se aproximar dele e ouvir dele algumas questões. Então, parece tão pequeno isso e tão pouco, mas essa ação, já por si só, ela já dá um resultado positivo. Perfeito. Vereador, o senhor faz parte da comissão
de educação aqui da casa, né? Mas antes disso, eu te perguntar uma coisa. Se encaixa em qual dos dois exemplos ali da secretária? Era o bagunceiro ou era o quietinho? Para mim ficar aqui sabendo com quem eu estou do meu lado. Geralmente a política é bagunceira. Tá bom, então vamos lá. Mas secretária, até uma questão que a gente tem debatido muito, inclusive até eu nessa casa tive a oportunidade de protocolar um projeto que virou uma lei sobre uma campanha educativa de alerta juventude, justamente se referindo no quê? Na evasão daqueles nossos alunos. E aí vem ao encontro do que você mencionou aqui, daquele apoio que você tem que ver. Por que está se evadindo das unidades aquele aluno? Então é evidente, se tem um aluno lá que está se expressando, que ele tem um convívio dentro daquele quietinho, a gente tem esse diagnóstico que a secretaria está utilizando. A gente sabe aí as dificuldades às vezes que tem, não é porque às vezes falta investimento, mas nós temos que trabalharmos com as ferramentas que temos. A população nossa de Balneário Camboriú cresce ano a ano, cresce 3% ao ano, isso é uma realidade, nós não precisamos esconder, e é 3% desse fator de um universo de quase 140 mil habitantes, você veja bem. Então todo ano tem que se reinventar a nossa Secretaria de Educação, sim, como as outras secretarias dos municípios, e é evidente que uma parcela disso vai precisar de creche, uma outra parcela vai precisar, enfim, de todas as etapas estudantis do nosso município e ter as privadas também. Uma preocupação que hoje nós estamos com a rede municipal, nós temos que ter uma preocupação também dos índices também das escolas privadas. Sim. Eu não me recordo, até quero fazer uma pergunta para vocês se isso existe, aquele registro compulsório, se elas são obrigadas ou não, as unidades privadas a fornecer para o poder público, por quê? Vocês têm os números hoje do nosso município, aliás, das escolas públicas, mas dentro nós temos várias escolas particulares, porque quando você tem disso, você vai aplicar uma política, é que nem lá na saúde, nós temos X número de atendimento na área pública e na particular X, aí você calcula para você saber quantas pessoas vão ficar doentes e quantas pessoas vão precisar na sequência. Até quero devolver a pergunta à secretária também, a Tatiana, se puder interagir nisso, porque nós aqui no papel nosso de vereador, sim, hoje como agente político, agente público e representante da comunidade, nós somos acionados direto. Quando vem uma mãe, um pai procurar o vereador, é porque alguma coisa não está funcionando. E a gente sabe da estrutura que o município tem. Eu, propriamente, como membro da Comissão de Educação aqui da Câmara de Vereadores, visitei todas as unidades escolares no ano passado, estou visitando novamente, junto com os demais colegas vereadores que fazem parte, justamente porque nós precisamos quebrar esse paradigma do que a Câmara de Vereadores está longe da comunidade, mas nesse sentido. Tá, então eu posso até responder assim que hoje em dia até a situação do nosso município, o cenário do nosso município em relação à educação já está modificado também. Porque historicamente nós temos aí uma deficiência de vagas por ensino infantil. Isso é fato. Sim. A realidade hoje da Secretaria de Educação de Balneário Camboriú também há deficiência no ensino fundamental, né? Então, quais são as ações, até pensando nesse crescimento do município, o que a Secretaria de Educação vem fazendo? Bom, em primeiro lugar, é uma ação que a gente já desenvolvia com a educação infantil, onde a gente pede que as famílias, nós entendemos que todos têm direito à educação, isso temos ciência, mas nós temos que nesse momento atender os munícipes de Balneário Camboriú. Esse mesmo critério nós estamos levando também para o ensino fundamental, para que a gente possa atender as vagas dos munícipes de Balneário Camboriú. Iniciamos este ano, 2019, com os alunos que adentraram o primeiro ano no ensino fundamental. Então, aqueles que já estavam nas escolas, segundo, terceiro anos em diante, eles permanecem. Mas o inicial, o primeiro ano, já estamos também cobrando para dar conta desse avanço, desse aumento de moradores de Balneário Camboriú, e quando vem esse aumento também vem uma série de outras situações, né? Sim. Então aí voltamos até o nosso ponto de discussão, alunos que vêm de outros municípios e outras localidades que de repente não estão com os conteúdos atualizados, questão comportamental também, então com isso vem toda uma série de outras situações para a rede municipal. Em relação à rede privada, sim, nós temos o CONSEMI, o Conselho Municipal de Educação, também participam muitos
donos e proprietários de entidades privadas. Então, a gente tem um diálogo bastante próximo por meio do Conselho Municipal de Educação. Eu quero voltar com a psicóloga Adriana, porque a gente achou no primeiro bloco um gatilho aqui dessa mudança de comportamento. Para que a secretária mais ou menos entenda o que foi discutido no primeiro bloco, nós tentamos traçar um paralelo no comportamento de 20, 30 anos, mas aí a psicóloga chegou em 15, encurtou ainda esse espaço de tempo, em que as briguinhas nas escolas, chamar o outro de apelido, isso de uma forma geral, não chegava nem a gerar nenhum conflito, nenhum problema. Nós encontramos um gatilho nesse meio, que seria a mudança, inclusive, do comportamento familiar. Eu pergunto agora à psicóloga o seguinte: o que podemos fazer dentro desse contexto, já que encontramos o gatilho, para que isso possa mudar? Já que o comportamento familiar de pai e mãe, também como a Tatiana disse, ele acabou mudando, que antes pai e mãe tinham mais tempo para os filhos e hoje não tem. Vamos jogar toda essa responsabilidade na escola, nos professores, ou a reestruturação dos valores familiares, isso pode ser um fator determinante na mudança do comportamento dos jovens daqui para frente? Bom, primeiramente a gente não pode de maneira nenhuma tomar a responsabilidade dessa criança, desse adolescente para a escola, né? Então a família ainda permanece como o primeiro eixo básico e fundamental para a personalidade desse ser. Mas pensando na mudança de mundo, né? Como nós falamos no outro bloco, mudou a estrutura de família, né? Que as pai, mãe, ou enfim, não importa o formato desta família, né? Tem que trabalhar, a grande maioria, né? Nós temos um outro fator importante, que tem a internet. Tem tablet, tem celular, tem, né, videogames, então tem uma série de atrativos tecnológicos que naquela época nós não tínhamos, né? E outro fator que eu vejo, que hoje as crianças têm menos tempo na rua. Então aquela coisa de subir em árvore, num ambiente da comunidade, um ambiente de bairro tranquilo, então as crianças tinham menos tempo com o eletrônico, e tinham mais tempo com família, e tinham mais tempo de socialização. Então, somando todos esses aspectos, a gente vai ter crianças muitas vezes com uma baixa estima, né? Crianças que estão mais suscetíveis a essa dor causada pelo apelido, pela provocação. Que antigamente era normal. Crianças que não vão ter o que a gente na psicologia chama de escutativa. Né? Eu atendo muitas famílias nesse trabalho escolar e às vezes a gente vai perguntar para a família, né? Você sabe o que seu filho assiste? Você sabe qual é a música preferida dele? Você sabe elencar os melhores amigos do seu filho? Qual é a cor? Coisas assim. Aí a família gagueja e não sabe. Por quê? Porque não tem tempo, porque não para ter essa escuta ativa. Às vezes eu oriento a mãe. Eu sei, é trabalhoso, à noite vem fazer janta. Eu digo, então enquanto tu fizer a janta, chama teu filho, já para aí do lado, traz o caderninho da escola. Deixa eu ver, me conta como foi o teu dia. A mãe pode estar ocupada, colocando roupa na máquina, fazendo a comidinha, mas que ela tenha essa escuta ativa desse filho, conhecer esse filho, mostrar que ela se interessa. Se houver isso constantemente de alguém de casa, junto com a professora que está atenta para aquele aluno que chegou com o olho inchado de chorar, e essa professora vai chegar no cantinho, tá tudo bem, querido. Depois a professora, então daqui a pouco a professora conversa contigo, ou se essa prof por alguma situação não puder, ela vai acionar a orientadora educacional da escola, que vai chamar esse aluno, vai oferecer uma água, vai fazer aquele momento de escuta. O que houve? As escolas do município estão preparadas para isso. Sim, nesse aspecto, sim. Nós sempre trabalhamos em reuniões. A gente alerta para isso. Então, a professora, às vezes, eu vou visitar uma unidade por uma situação que eu fui solicitada,
né? A professora já vem, ai Adriana, eu tô percebendo, tem um aluninho meu que faz dias que ele tá cabisbaixo, ele não tá mais fazendo atividade como era. Opa, então a professora já percebe e aí nós vamos dar um andamento, né, no nosso protocolo de trabalho para que essa criança seja assistida de alguma forma. Então é uma soma de fatores que vai levar ao que está acontecendo hoje, a esses jovens com comportamento, né, alterado, inadequado, e da mesma forma que a solução eu acho que é uma soma de família, de escola, de poder público, de Estado, de várias instituições para dar conta dessa demanda. E até a gente estava discutindo o que a gente quer trabalhar na rede fortemente. E a gente veio de Brasília e discutíamos a questão escutar aí, o que vem para a educação nos próximos 10 anos, né? E uma das discussões nesse encontro em Brasília foi a questão do fortalecimento parental. O que seria isso? Há sim, de fato, a necessidade de que a família e a escola precisam caminhar juntas, né? E não é a situação da escola ir lá dar piteco na casa, dar palpite, não é nada disso, mas é caminhar juntos, né? Então, esse fortalecimento parental está entrando fortemente na rede, onde nós teremos, assim, nos encontros de pais, nas reuniões que já são previstas, nós teremos um momento ali em que o psicólogo vai conversar, mas não sobre o desenvolvimento pedagógico do aluno. Vai conversar sobre vários itens, relacionamento pais e filhos, vai conversar sobre as características de uma determinada faixa etária, como auxiliar numa tarefa de casa, porque temos famílias sim que têm o entendimento que não precisam auxiliar, outras que o auxiliar significa fazer a tarefa de casa. A gente quer mostrar que não é isso. O auxiliar é estar acompanhando a tarefa, mas não fazer pelo filho. Enfim, uma série de conversas e temas que a gente está trazendo para dentro das escolas para discussão e reflexão com as famílias. Como as famílias vão lidar com tudo que foi falado nesse momento nas suas casas, aí é por conta da dinâmica de cada família. Mas pelo menos luzes e reflexões, a gente vai estar acompanhando isso mais de perto. Se me permite aqui, esse ponto até eu estive numa palestra dias atrás, agora me lembrei uma explanação bem clara aqui. Nós temos que parar de pensar que a responsabilidade é tudo do poder público. Nós temos que pensarmos que nós temos a nossa parte. Nós não podemos cobrar só das questões do poder público que nos dê tudo o que nós queremos. Nós temos que fazer a nossa parte. E o Brasil, propriamente, a própria economia do nosso Brasil, ela está sofrendo aí. O Brasil está passando por uma série de dificuldades financeiras, o Brasil mesmo, não é só o estado de Santa Catarina, nosso município de Balneário Camboriú. E essas políticas públicas que estão sendo desenvolvidas, ela tem que ter a participação da nossa comunidade. A secretária Rosângela falou uma coisa muito bem clara, que tem que se pensar o futuro daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos pela frente. O que nós queremos pela frente? Agora, o pai, a mãe, ele não pode simplesmente largar o seu filho numa unidade escolar e dizer, olha, toma que o filho é teu. Isso é uma responsabilidade mesmo. Isso é o próprio bullying que o pai e a mãe estão fazendo com o próprio filho. Estamos aqui falando da matéria de bullying. O pai e a mãe têm que ter a parcela dele, é fundamental. E a escola aqui, representada por vocês, é o que vai dar o ápice que vai encaminhar ele para o futuro dele. Uma das questões que a gente... nós estamos mandando informativos para as famílias, né? Nesse momento, até para ajudar também as famílias a se encontrarem aí, conversa com os filhos. Uma das nossas questões levantadas foi assim, a escola, porque nos foi dito que tem aluno que está portando canivete, gilete, né? Então a gente comenta, né? A escola não tem esse material na lista de material. Então, se isso está vindo na mochila da criança. Então, nós pedimos às famílias que, antes de sair de casa, verifiquem as mochilas, verifiquem o que eles estão levando para a escola, porque a intencionalidade do aluno, às vezes, não é aquela que a gente está pensando. Mas, de qualquer maneira, o produto está ali. Então, assim, que nos ajude também nesse aspecto de verificar, não no sentido, deixa eu ver tua mochila, o que está levando. Não, é conversando, vamos ver, isso aqui não faz parte do material escolar, isso aqui deve ficar em casa, isso aqui tem que ficar na cozinha da mãe, não é na sua mala. Enfim, essas questões, né? Então, as famílias podem nos ajudar deste modo também, porque quando a gente tem algumas situações nas escolas,
por vezes o material chega de fora para dentro e não da própria escola, né? Olha, nós temos mais um intervalo e voltamos para continuar falando sobre o tema de hoje, que é o bullying nas escolas. E na volta, nós falamos aqui do comportamento familiar, da dificuldade que está sendo das escolas administrarem isso, a falta de tempo dos pais para com os filhos. E um fator que deve ser resgatado, e o município está fazendo isso, ética e cidadania. Tem um projeto que a Tatiane até falou aqui rapidamente, vamos tentar falar um pouco mais no próximo bloco, que é extremamente importante. Eu acho que é uma forma da gente reverter esse quadro que eu considero hoje alarmante. Nós voltamos já. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Imagine um lugar de contrastes, com praias badaladas e praias agrestes. Arquitetura moderna e história preservada. A natureza ao lado de uma cidade agitada. Turismo de negócios, esportes náuticos, compras, gastronomia, qualidade de vida, diversão noite e dia. Eu amo esse lugar. Eu amo BC, Balneário Camboriú. Para visitar ou para morar, o seu melhor lugar. Estamos de volta à última parte do nosso Câmara Debate, o tema do programa de hoje. Estamos falando de bullying nas escolas e especialmente no nosso município de Balneário Camboriú. O vereador Jocely Nazari, do PPS, está aqui comigo falando sobre o tema. A secretária de Educação do nosso município, a Rosângela Persegona, também a Adriana Matos Weber Lemos, que é psicóloga, e a Tatiane Martins, do Rosário, que é diretora do Ensino Fundamental. E é para a Tatiane que eu quero perguntar a respeito desse projeto de ética e cidadania nas escolas, que está sendo desenvolvido no município. Falasse um pouco desse trabalho, porque a partir desse novo governo, se ouve falar muito no resgate de valores que foram perdidos nos últimos anos. Eu acho que todos aqui passaram pela fase de se formar em frente à bandeira nacional, cantar o hino e em fila formar. Eu pelo menos passei, eu acho que eu sou bem mais velho daqui, então, mas eu acho que pela cara todo mundo passou por mais ou menos alguma coisa parecida. E tinha um respeito muito grande pelos professores, você não discutia com o professor era autoridade dentro da sala de aula, e muitas vezes o seu pai, a sua mãe, dependendo da informação, não tinha essa do que o aluno dissesse sobre o professor, era o contrário, era o que o professor dissesse sobre o aluno. Então, essa autoridade, esse respeito pelos professores existia muito grande. E nós perdemos durante um período, em função de uma série de fatores que não vamos entrar no mérito aqui. Mas esse resgate da ética e da cidadania, como é que é esse projeto e como isso vai ser desenvolvido, se em todas as classes, como é que é? Então, esse projeto, ele foi bem fortemente, atingimos o auge dele o ano passado, né? Em questão do hino, dessa questão de valores, de ética, no nosso município sempre ele aconteceu. Ele acontece nas unidades. A cada 15 dias, sempre, em todas as unidades é cantado o hino. E a necessidade da gente estar fortalecendo essa questão de valores na vida familiar é trabalhado. Tanto é que surgiu da própria necessidade das unidades, da rede em si. Nós criamos os bonecos que representam a ética e a cidadania. São ações nós temos vários braços que hoje vai se desenvolver no decorrer do ano letivo e que está mesmo fortemente sendo trabalhado por todos os professores. Dentro desse olhar da ética e cidadania, no início, nós já estamos no segundo ano desse projeto e a gente quer dar continuidade a ele, as pessoas falam, nossa, ética e cidadania, palavras tão densas para trabalhar desde a educação infantil.
Sim, mas quando a gente pensa nas ações, claro que são ações pensadas para cada público. E também a gente não para um momento para falar de ética e cidadania. Isso está misturado ali com as atividades do dia a dia dele, com as ações do dia a dia deles, né? Então, assim, embora sejam palavras, ética e cidadania é um projeto, nós trabalhamos ali muito a questão do bullying, que a gente está fortemente discutindo aqui hoje, a questão do respeito ao outro, a questão das diferenças, e aí vem até aquela questão de se colocar no lugar do outro. Nós temos um projeto que acontecia na educação infantil, e Se Fosse Você, estamos levando para o fundamental, que é se sentir no lugar do outro. Então, são reflexões que nós fazemos. É importante salientar que isso não tem custo algum para o município, pelo contrário, nós temos certeza que, por meio deste projeto, nós estaremos transformando e fazendo pessoas melhores. E os nossos multiplicadores, quem leva essa ideia para dentro da escola, são, no ensino fundamental, os orientadores, que passam por uma formação, e no ensino infantil, os professores de educação física. E nessa formação, nós temos aí o apoio do Ministério Público, que nós temos ações desenvolvidas com eles, com a OAB, com o Grupo de Direito da Univale, com o CMDCA. Então, cada um desses órgãos, eles trazem para a gente ideias, sugestões de como a gente pode levar isso para dentro de sala de aula. Portanto, quando recentemente teve uma polêmica enorme nas mídias sobre cantar o hino nacional, Balneário Camboriú já vinha com essa caminhada há muito tempo. Cada gestor de sua unidade decide o momento que está fazendo. É, sim, de fato, um resgate ao civismo. Nós nos deparamos com alunos que não sabem cantar o hino da nossa pátria, então vamos fazer esse momento, formação sim, formação de respeito, e com isso só vem agregar aí para os alunos esse conhecimento que por algum tempo ficou perdido. Sim. Vereador, dentro desse conceito todo, o senhor que tem acompanhado e disse já aqui as escolas do nosso município, qual a avaliação que o senhor faz de tudo isso? Bom, eu não queria nem falar nesse assunto, mas questão de ética. Eu me lembro da minha infância, fui criado que quando meu pai terminava de assistir o jornal, ainda lá em 1980 e poucos, desligava a televisão, era 8 e pouco da noite e todo mundo dormia. E acordava às 5 da manhã, nós tínhamos que estar de pé. Ética se sai de dentro de casa. Me desculpe aqui o pai que está falando, que queira ficar contra, pode me xingar, não tem problema. Mas ética, quem dá para o filho é o pai e a mãe. Não vai esperar que a escola seja o responsável por dar ética ao seu filho. O filho, quem criou foi o pai, quem fez foi o pai e a mãe, é eles que tem que dar isso. Tem que sair de dentro de casa, o filho com respeito às pessoas, com o seu próximo, e lá de dentro ele sai para ir a uma escola para estudar. A questão de ir lá na escola ter que cantar o nosso hino, não vejo problema nenhum isso aí, de ir lá e cantar o hino nosso nacional. Tanto é que eu entrei com um projeto aqui para que todas as nossas unidades do nosso município escolar tivessem uma bandeira do Brasil, do Estado de Santa Catarina e do município. Está aí rodando aqui na nossa casa, se aprovar, a gente vai ter que instalar. Tem aqui uma questão de um colega vereador também, de ter que rezar um trecho da Bíblia dentro das salas de aula. Não vejo problema nenhum isso aí. Isso aí são questões que a gente pode discutir, são temas que vai ser avançado. Agora, volto a falar, aquela pessoa que quer ter ética, quem tem que dar a base de sustentação disso, se chama duas figuras, o pai e a mãe. Não adianta o pai querer dizer que meu filho não aprendeu dentro da escola o que é ética, não aprendeu o que é respeitar uma outra pessoa, se ele não deu, e ele não deu lá quando ele estava naquele período, que até tem a psicóloga que até que me corrija se eu estiver falando errado, que é na formação de 0 a 6 anos que o aluno, que a criança vai desenvolver e vai escutar o que realmente ele quer para frente. Só para deixar bem o meu entendimento. E uma das ações também que eu acho muito importante nós estarmos falando nessa questão de ética, de valores, de respeito, é a preocupação com os próprios alunos dentro das unidades. Então, nós também estamos realizando uma ação para ter o maior cuidado das pessoas estranhas que entram. Então, nós estamos numa ação nas unidades para que os pais deixem seus filhos dentro da unidade e não entrem, para a gente ter o maior controle. Não que ele não possa ir
até a escola. Pelo contrário, lá existe uma secretaria, ele será atendido, mas não adentrar na hora de deixar o aluno e pegá-lo na saída. Quer dizer, então já existe esse tipo de preocupação, né? Isso, e nós estamos, e todas as unidades estão fazendo reuniões com os pais, explicando essa situação, que é na questão de proteger, de segurança. Sim. Adriana, dentro de tudo isso que nós falamos, o programa está partindo para o final, vamos uma opinião de uma profissional da área comportamental. O que fazer para que o pai e a mãe, que nesse momento estejam nos acompanhando, eles possam auxiliar nesta formação, com essa ausência que foi desenhada hoje aqui nessa conversa? Você não pode estar presente, você já citou, enfim, está ali quando puder. Como podemos solucionar esse problema dentro da nossa própria casa de uma forma mais rápida, se é possível ou não? Assim, algumas coisas são essenciais para a formação desse indivíduo e para que esse serzinho ali, a criança em crescimento, seja saudável, né? E tenha um comportamento até então esperado. Então precisa de afeto, precisa dessa escuta, que a gente diz, precisa de... Não é essa, tá tudo bem, fez, tá tudo ótimo, né? Então tá, tchau, vai dormir. Não. Né? Aquele olhar, aquela escuta, mostrar a preocupação, mostrar, né? Estou aqui nesse instante, né? Você mostra com atitudes, com exemplos de comportamento em casa, né? Somando com as atitudes que as escolas já têm, somando com o olhar dessa família para o que o seu filho assiste, o que ele manuseia na internet, quem são as amizades, com quem que ele está conversando, se está usando escondido até tal hora da madrugada, porque a gente tem pré-adolescente que já faz isso, né, que não dorme. Então, assim, são uma série de cuidados, né, de olhar, de atenção, de carinho, de se mostrar solícito para essa criança e esse jovem, para que ele tenha a confiança de que algo não está bem, se ele está se sentindo amedrontado ou, né, ou com algum sentimento ruim interno, que ele tenha para onde correr. Muitas vezes a gente vê que tem criança e adolescente, sabe quem que ele procura? O profissional da escola. Ele procura o orientador, ele procura aquela professora que ele mais gosta para conversar, para contar uma coisa que aconteceu, ou às vezes até um episódio, o pai bateu na mãe, ele vai procurar um profissional da escola, que é onde ele sente afeto, é onde ele sente que vai ser acolhido e que vai ser respeitado. E além de tudo isso, que os pais permaneçam ensinando para os seus filhos o respeito às diferenças, o respeito ao outro, o respeito de forma geral. Sim. O pai ausente fisicamente, ele pode se fazer presente na vida desse filho, influenciando no comportamento ético, moral dele, de que forma? Porque tem muitos casos que nós estamos... Levantei esse assunto porque vai ter muitos casos que pai e mãe separados, e muitas vezes acaba se jogando a responsabilidade pela formação com quem está criando. Então, se o pai ou a mãe estiver ausente da formação física, como ela pode ou ele pode se comportar para ser presente na formação desse jovem, eticamente falando, e dentro de um conceito moral? É possível isso? Hoje, com a facilidade dos meios de comunicação, justamente, né, dependendo da idade da criança, eles têm celular. Em tenra idade, eles já têm celular. Que é um outro né? fator de bullying. O Brasil é o segundo país com mais casos. Mas um familiar ausente pode utilizar esse meio de comunicação de forma positiva. Pode mandar vídeo para o filho, pode presentear o filho com livros, que a literatura brasileira tem muitos livros hoje voltados desde a pequena infância, com livros bons, falando sobre a mentirinha, falando sobre o acolhimento ao colega, tem muito disso. O pai pode se fazer presente com telefonema, com cartinha, com aquelas visitas e conversando, se mostrando interessado e, ao mesmo tempo, em comunicação com aquela pessoa que está, então, responsável no dia a dia por essa... Independente da idade do filho, né? Sim. Estamos chegando ao final do programa. Antes da gente ir para o final, cada um dar o seu recado, secretária, só para fechar... O
que os pais podem esperar da Secretaria de Educação e dos professores do nosso município? Então, é exatamente nesse momento em que há uma certa insegurança, meu filho está indo para a escola, o que será que vai acontecer? Até em função dos episódios que aconteceram, né? Então, colocar que a Secretaria de Educação está orientando os professores, estamos aproximando das famílias, está tendo conversa também com os alunos. Então, assim, é um momento que nós temos que nos unir para dar segurança também ao aluno, porque tem muitos, eu digo aqui principalmente Fundamental 1, alunos que não estão entendendo direito o que está acontecendo, mas estão percebendo que há um movimento que as pessoas estão mais próximas, movimento diferente na escola. Então, assim, essa aproximação com as famílias, eu volto a dizer, é fundamental. Esse estudo que a gente vem buscando com os profissionais também fundamental, e nos colocamos à disposição para estarmos abertos, caso alguma família queira nos procurar, ou na Secretaria de Educação, ou na própria unidade escolar, que procure os responsáveis pela unidade e que, na dúvida, não deixe a coisa crescer. Vá já na unidade, porque muitas vezes a gente consegue pegar as questões menores antes de elas se transformarem em questões maiores, né? E que estamos abertos, sim. O município tem feito alguns investimentos em relação a essas questões aí de formação dos professores. Isso é fundamental, não somente para a questão pedagógica, mas também da questão emocional. Nós estamos aí trabalhando com a questão emocional de uma rede, até por conta dos nossos atestados em grande quantidade, e também queremos entrar com a questão emocional dos alunos. Ainda não chegamos na parte dos alunos, estamos trabalhando aí com os professores, com esse olhar de valorizar esse professor. Uma das últimas ações que fizemos, tem 15 dias, onde nós temos na rede uma quantidade significativa de professores readaptados, de servidores readaptados, auxiliar de limpeza, manutenção. Então, o que a Secretaria está fazendo em relação a esses casos? Nós nos deparamos com, e aqui eu não estou querendo fazer nenhum demérito, mas nos deparamos com uma situação numa unidade escolar de um professor readaptado estava cuidando do portão, entrada e saída de portão. Outro professor readaptado estava como monitor dos ônibus. Como a gente falou, não há demérito em algum nessas profissões e nessas ações. Porém, nós entendemos que essas pessoas têm, apesar da readaptação, têm muito a contribuir com o município. Então, nós juntamos esses readaptados, fizemos uma questão cultural, chamamos por uma palestra e perguntamos a eles onde eles se sentiriam mais confortáveis e produtivos ainda. E a gente não tem dúvida que a resposta seria essa. Muitos nos procuraram e perceberam que ainda podem contribuir muito com o município, mesmo sendo readaptados. E tivemos uma que, no momento da avaliação escrita, colocou que ela é readaptada há muitos anos e nunca teve ninguém que olhou isso por eles. E colocou que um dos sonhos dela é uma situação tão simples, tão pequena, que a Secretaria de Educação vai poder realizar. Então, a gente até falou, né? Vamos chamar e falar. Se você escreveu aqui, qual que era o teu sonho? E o teu sonho vai poder ser realizado. Então, assim, são coisas pequenas, é o olhar para o outro, essa sensibilidade de aproveitar as pessoas que nós temos, que ainda são muito produtivas e estavam subutilizadas. Eu já vou aproveitar para lhe agradecer por estar aqui conosco, estamos chegando ao final. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando e trazendo esclarecimentos à comunidade. Tá certo. Tatiana, obrigado, uma boa noite, obrigado pelos esclarecimentos, viu? Obrigada, boa noite a todos. E o que precisar, estamos abertos aí, é só nos procurar. Ok. Adriana, da mesma forma, muito obrigado, uma boa noite para você. Boa noite. Obrigado pelos esclarecimentos. Vereador, final aí para o senhor se despedir, deixar o seu recado. Obrigado mais uma vez por estar aqui participando do Câmara Debate, viu? Eu que agradeço aqui, vejo que esses debates aqui são muito positivos, muito importantes, que nós estamos discutindo aqui políticas públicas que são voltadas à nossa comunidade. Quando a gente discute isso é porque há uma preocupação sim do município, há uma preocupação da Secretaria Municipal de Educação aqui, que está representada pela secretária Rosângela, nós aqui da Câmara de Vereadores representando o legislativo desse município, que cobramos do executivo, que é o nosso prefeito, que é o nosso administrador, em relação às políticas educacionais aqui. Sabemos aí dos investimentos que Balneário Camboriú faz, são cifras muito superiores a faturamentos de outros municípios próximos, que, se não me fala, Rosângela, chega a mais de 170 milhões de reais que o município investe por ano, e isso
nós temos que levar em conta que o município está sim preocupado com as nossas crianças, com o futuro delas. Então, fico aqui deixando um agradecimento especial de estar participando dessa roda de conversa, principalmente um tema tão importante e delicado, que é a pasta da educação. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado a todos mais uma vez, uma boa noite. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Eu termino sempre lhe fazendo um convite para que você continue acompanhando a programação da nossa TV Câmara. Um grande abraço e até o próximo Câmara Debate. Até lá.